um talk aqui do Guardiões, então já iniciei a gravação também para acesso posterior. Vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre um novo cenário aqui que a gente está trabalhando, né? Que a gente está vivenciando isso, né? Que é o cenário de trabalho híbrido, remoto e os riscos, né? Que a gente traz sempre em função, né? Desse nosso ambiente novo, desse mundo novo que a gente está vivendo, né? Então, quando a gente fala de trabalho híbrido e remoto, eu estou falando aqui em cenários já pensando inclusive, em ambientes multi-cloud, em ambientes remotos, né? Não é só o colaborador que está em casa, né? Trabalhando, ou home office, ou em outro escritório, mas também em ambientes remotos aí, que a gente tem hoje, ambiente híbrido com workloads em cloud e etc. Show? Começando aqui, então, me apresentando, eu sou Ismael Casagrande, sou CTO aqui da Supreme, então a gente vai falar um pouquinho sobre o tema hoje. Iniciando aqui então, aqui é o Guardiões Digitais. Se você chegou aqui nesse webinar por algum outro canal ou apareceu aqui no seu webinar e você não está ainda na comunidade, pode fazer parte da comunidade, é bem legal. Estamos em mais de 1.000 pessoas conectadas lá. Então a gente pode acessar o site aqui dos guardiõesdigitais.com.br, se inscreva na comunidade, é bem bacana, tem bastante troca de informação lá, a gente faz uma curadoria, a gente fica conversando e trocando ideias sobre segurança e informação lá, bem bacana. E logo lá tem muitas novidades, tá? Então, a gente está preparando algumas novidades e a gente vai divulgar sempre neste canal. Falando um pouquinho aqui então dos Guardiões Digitais, então a gente tem aqui os encontros dos Guardiões Digitais. Já teve 3 encontros, essa aqui é a imagem do primeiro encontro dos Guardiões Digitais, então a gente tem uma fotinha que foi feita em Santa Catarina, esse encontro. A gente tem aqui do segundo encontro, né? Então esse foi feito também um segundo encontro dos Guardiões, a gente se reúne, tem um dia bem bacana de interação, de muita troca de informação, tem palestras, tem parceiros, tem tecnologias que a gente leva junto para conversar com vocês, para a gente trocar ideias, conversar bastante sobre tecnologia, sobre segurança. É bem bacana o grupo, a gente faz encontros com frequência. Aqui é o terceiro encontro, que foi esse ano lá em Florianópolis, então teve o terceiro encontro dos Guardiões, e vai ter, logo aí na próxima semana, vai ter o quarto encontro também, que vai ser em Porto Alegre. Beleza? Então, falei um pouquinho sobre os Guardiões Digitais. Nós somos as Prêmios, somos a Introduce, então a gente é um grupo formado dessas duas empresas, a gente tem aqui, ataca nesses pilares, né? Planejamento de TI, segurança da informação e o pilar de cloud também. Então a gente consegue atuar nesses 3 pilares em conjunto aí para atender o melhor ambiente de todos os clientes que a gente atende hoje. Aqui são alguns dos parceiros que nós temos, então parceiros e mantenedores desse programa, desses webinars, desses talks aqui. Então, eles estão nos ajudando a manter essa frequência de reuniões, esses encontros com vocês. Bem bacana fazer isso, eles apoiam bastante a gente nesse cenário. Então, a gente já consegue ter muito mais parcerias aqui para trabalhar com vocês também. Um pouquinho aqui. Nosso propósito é construir histórias de crescimento de pessoas e negócios através de tecnologia. A gente acredita muito nisso, então, esse é um dos propósitos, a gente está sempre focado nisso. Aqui são algumas histórias em construção que nós temos, então, alguns clientes que estão aqui já fazem parte desse ecossistema, a gente já colabora com eles, eles colaboram com a gente, fazem parte aqui do nosso ambiente, a gente está evoluindo cada vez mais e avançando, principalmente nessa questão de segurança, cloud, planejamento, que é muito importante para todos. Para negócios em crescimento, segurança é a base de tudo, né? Então isso é um lema que a gente leva muito a sério aqui dentro e a gente tem isso como um norte para todos os nossos ambientes, nossos clientes, nossos parceiros, né? Então, quando a gente está fazendo um crescimento de um negócio, a segurança realmente é a base de tudo para garantir essa maturidade e poder manter todo o ambiente em total segurança, que é o mais importante. Aqui falar um pouquinho sobre as nossas jornadas de segurança. Então, quando a gente fala aqui no escudo digital, é a nossa jornada de entrada, então a gente trata o tema de tecnologia, produtos, para apoiar essa jornada de segurança da informação. A gente fala um pouquinho aqui mais focado na tecnologia e produtos, então a gente consegue evoluir essa maturidade e segurança nas empresas.
Na nossa jornada 2, que é a jornada de guardiões digitais, então é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Então a gente trata a conscientização com o foco na segurança da informação. Então a gente não, a gente vai no cliente, a gente faz esses treinamentos, faz esses webinars junto com o cliente, junto com as pessoas, né? A gente tira um pouco o foco do time de TI, a gente não trata só com eles e trata numa visão mais ampla de segurança com todos da empresa. Então a gente vai explicar ali o foco da segurança e a conscientização dentro dos negócios. Então a gente faz esse trabalho de guardiões digitais dentro das empresas também. Passando aqui para a jornada 3, que é a jornada de pilares da segurança da informação. Da informação. Então, a gente aplica políticas, controles, frameworks, que a gente trabalha justamente pensando nessa evolução. Então, a gente vai abordar aqui temas de política, documentação, já é um pouco mais avançada, que é uma jornada que a gente avança um pouquinho mais na parte burocrática, na parte de política. A gente vai abordar temas muito mais falando em conformidade, política, gerar documentações, trabalhar dentro dessa jornada a segurança. Jornada 4, segurança em ação. Então, aqui já é mão na massa mesmo, né? Então, eu tenho Blue Team, Red Team, segurança de perímetro, equipes de SOC. Então, a gente vai ter todo esse ambiente já mais em ação mesmo, como o nome já diz, né? Mais mão na massa mesmo. Então, é bem interessante, a gente trabalha bastante com isso também, para poder evoluir cada vez mais dentro da segurança. E quando a gente fala aqui em segurança corporativa avançada, a gente está falando em levar tudo isso que a gente está falando até agora num foco mais estratégico, tá? Então a gente vai levar esse foco lá para a direção, a gente vai falar com a alta gestão. Então vamos falar sobre gestão de risco, compliance e vamos ter ali também figuras como, por exemplo, o vCISO, tá? Então a gente vai trabalhar muito com a parte de vCISO também. Vamos para o título de hoje? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho híbrido remoto, riscos emergentes e como o Zero Trust e soluções da Microsoft, nesse caso, podem ajudar a gente a proteger a organização. Como eu comentei lá no comecinho, a gente está falando aqui em ambientes híbridos, seja ele de funcionários distribuídos geograficamente distantes ou até mesmo os nossos workloads de servidores estarem numa nuvem, então uma nuvem híbrida ou não estarem fisicamente mais dentro das empresas, que é um cenário bem abrangente que já tem bastante gente atuando nesse formato também. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o novo cenário, né? Então, o novo cenário do mundo híbrido, remoto. Então, alguns estudos recentes eles trazem para a gente que pelo menos aí 80, 90% das empresas já adotam algum modelo de trabalho remoto ou híbrido, né? Mas a maioria delas ainda não estão preparadas para os riscos, né? Então, a gente tem vários cenários que podem se encaixar aqui no trabalho híbrido e remoto. A gente vai começar aqui a entender o contexto, né? Então, quando a gente fala aqui em adoção acelerada do trabalho remoto, híbrido, a gente remete muito à época da pandemia, por exemplo, né? Que teve uma adoção acelerada de trabalho remoto, né? Hoje, muitas empresas têm isso, o que era uma regra lá atrás, hoje já trouxe mais flexibilidade, então a gente consegue atuar já trabalhando em trabalho híbrido, trabalho remoto, ou mesmo, né, como eu comentei, em trabalhos com data center, com workload descentralizado. A gente precisa proteger isso, tanto colaboradores, quanto terceiros, quanto nosso ambiente. Eles precisam acessar os sistemas críticos da empresa e algumas vezes eles estão fora do escritório ou estão usando redes não muito confiáveis, ou eles estão usando dispositivos pessoais, ou estão trafegando ali pela internet para chegar até os nossos sistemas críticos, né? Então, essa é uma preocupação bem grande do ponto de vista da segurança da informação. Então, esse é um dos cenários que a gente tem esse desafio novo, né? Quando a gente fala ali em acesso de qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo, aí sim a gente está falando já num trabalho mais centralizado, onde o colaborador vai estar em casa, vai estar num coworking, num aeroporto. Quem aqui nunca teve no aeroporto aqui e acessou, teve que acessar o ambiente da empresa para fazer alguma atividade, para realizar alguma função? É muito comum isso. E rede de aeroporto, a gente não sabe o que está passando nessa rede, a gente não tem controle sobre isso. Então, é muito importante a gente ter uma forma de controlar esse tipo de acesso, né?
Então, no aeroporto, vamos lá, usando um notebook, um tablet, às vezes o celular, isso também aumenta a produtividade em alguns cenários, mas cria esse desafio, né? Como que eu vou garantir que somente as pessoas autorizadas e dispositivos que são confiáveis estão acessando esses dados da empresa, né? Então, isso é muito complexo, é uma preocupação bem grande para nós da área da TI, é muito grande a preocupação. Então, a gente tem que estar sempre atento com esses tipos de situações. É muito importante mesmo. E quando a gente fala aqui em superfície de ataque ampliada e novos riscos, né, isso é um desafio já mais universal, né? Então, a gente tem esse modelo com esse modelo de híbrido remoto, multi-cloud, a superfície de ataque cresceu exponencialmente. Então, quando a gente fala isso, os números de tentativas de phishing, por exemplo, ou ransomware, ou um ataque direcionado, aumentou muito, muito mesmo. Então, além de tudo isso, a gente tem ali o famoso Shadow IT, né? Então, aplicativos que não são gerenciados pela equipe de TI ficou muito mais comum e vocês podem imaginar que isso dificulta demais para quem está tentando ter controle em cima desse ambiente. Então, a gente consegue, isso gera uma dificuldade adicional para quem tem que controlar esses ambientes. Então, a gente precisa, urgentemente, a gente tem que pensar em situações para proteger e repensar a estratégia de segurança para poder trazer esse contexto de acesso, de decisões, trazer isso para dentro do nosso ambiente e tratar isso de forma segura, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho, né, como vocês podem imaginar, um dos assuntos aqui, além do ZTNA, ou soluções nesse sentido, também tem as VPNs, né? A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Riscos emergentes, né? Então, e complexidade crescente. Como comentei agora, né, pouquinho, novo cenário, surgem novos riscos, desafiam muito os modelos tradicionais de segurança. Então, o aumento de ataques direcionados. Então, isso está muito evidente, né? Que hoje já não tem mais uns ataques mais sofisticados atacando só grandes corporações. É qualquer empresa, qualquer pessoa física, né? Está suscetível a sofrer uma tentativa de ataque, seja por phishing, seja um dispositivo que surgiu uma vulnerabilidade nova, o atacante vai lá e tenta quebrar, burlar ou utilizar essa vulnerabilidade para pegar informações, para fazer algum ataque, para causar algum dano, seja em dispositivos pessoais, corporativos, em ambientes, nuvem, etc. Né? Então tem muita coisa para a gente cuidar a respeito disso. Então, e lembrando, né, que dispositivos pessoais, tem gente usando muito dispositivo pessoal, então a gente tem um ponto bem frágil dentro desse ambiente híbrido. Então, quando a gente fala no famoso BIOD, né, ele torna um pouco mais frágil esse controle dos devices pessoais. Então tem que ficar muito atento também nesse tipo de problemas, tá? No ponto 2 aqui, então, a gente falou um pouquinho de Shadow IT e apps não gerenciados. Vamos lá, facilidade de acesso à nuvem hoje ou qualquer acesso à internet. Muitas pessoas, muitos colaboradores acabam usando ferramentas e aplicativos sem o conhecimento ou aprovação da equipe de segurança, da equipe de TI. Para o usuário final, isso parece até inofensivo. Para quem está utilizando, ele parece inofensivo, parece que ele está usando para fazer sua atividade, para desempenhar sua função. Ele está tentando utilizar recursos que está ao controle dele, que está na mão dele para poder ajudar, né, no dia a dia, mas isso representa um risco gigantesco, né? Então, dados sensíveis sendo compartilhados em IaaS ou qualquer outra aplicação, né? Hoje em dia está muito em alta ali o assunto de IA. Então, muita gente usando IA nos pacotes gratuitos, né? Então, a gente sabe que os dados que são inseridos ali, ninguém sabe o que pode ser, o que pode acontecer com esses dados, então é muito crítico isso, né? E a gente vai alcançar esse ponto de equilíbrio junto aos colaboradores, tratando bastante com a educação, né? Então tem que mostrar, tem que fazer treinamentos, acompanhamentos e mostrar que isso pode ser um problema lá na frente, né? Porque a gente perde visibilidade, perde o controle de onde estão essas informações, e isso pode gerar um problema bem grave, ali, uma bola de neve bem grande para a gente resolver.
E o terceiro, então a gente tem aqui dificuldades em controlar quem acessa o que, de onde e como. Vamos levar em consideração que há um tempo atrás era simplesmente proteger o perímetro do nosso ambiente, nossa empresa. Então, botava um firewall, configurava uma VPN, um endpoint e já era suficiente. Hoje em dia já não é mais bem assim. Então, com o advento da nuvem, da IA e todas as tecnologias estão vindo muito fácil, né, de consumir por parte dos usuários, a gente tem um desafio aqui que precisamos proteger essa informação. Então, desde que a pessoa esteja usando um celular, um coworking, ou, além disso, né, num contexto mais de acesso. Será que o acesso às 2 da manhã de um usuário X de um país que não é o de origem dele é um acesso legítimo? O que está acontecendo com esse acesso, né? Como é que a gente pode validar isso? Como é que a gente pode ter certeza disso? Isso é controle. Então, o modelo tradicional que a gente trabalhava até há pouco tempo atrás, baseado em endpoint, firewall, VPN, não é mais suficiente sozinho. Então, a gente tem que ter essa abordagem de colocar a identidade, trazer o risco para o centro das decisões. Então, onde tem que trazer o ambiente de risco para as decisões. E nisso a gente vai falar do que entra o Zero Trust, né? Qual que é o conceito de Zero Trust nesse cenário. Então, muitas vezes aqui falando tem em Shadow IT, o pessoal traz informações, devices próprios, e isso gera realmente ali um problema bem, bem importante para a gente poder resolver. Falando um pouquinho aqui do fim da confiança implícita, né? O que eu quero dizer quando eu digo fim da confiança implícita? A gente está falando aqui em 3 pontos principais aqui do Zero Trust, tá? Então, diante dos desafios que a gente trouxe até agora, é claro que essa confiança implícita, que é a ideia de que tudo que está dentro do meu perímetro, da minha empresa, é seguro, já podemos questionar isso, né? A gente pode começar a questionar isso por alguns motivos, né? Então, como eu comentei, uma vez, antigamente, ou um pouco tempo atrás, um Fire, uma VPN resolvia. Hoje já não faz mais isso, né? Então, o novo padrão de controles de acessos é o que a gente chama de Zero Trust. Que um dos pilares aqui, eu trouxe só 3, mas tem muitos outros, a gente pode debater aqui, inclusive, mas um deles é nunca confie, sempre verifique. Então, cada acesso, seja de um colaborador, de um parceiro, de um fornecedor, hoje em dia precisa ser autenticado, autorizado e monitorado. Não importa de onde vem essa autenticação, mesmo que esteja dentro do seu ambiente corporativo, presencial, está dentro da sede da empresa, é importante que esse acesso seja autenticado, autorizado e monitorado, né? Isso é muito importante. Então, a gente passava da premissa de confiar em alguns cenários. Hoje em dia não se confia mais. A gente simplesmente verifica, sempre verifica, né? É um conceito que a gente tem que mudar um pouquinho a visão que a gente tinha antigamente para agora. Tem que começar a ajustar essa visão de segurança. Uso do mínimo privilégio, isso a gente fala bastante aqui nos nossos webinars, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que o acesso concedido, seja, mais uma vez, seja um sistema, uma pessoa, um colaborador, um acesso externo, ele deve ser drasticamente ali reduzido. Então, ele vai ter acesso somente àquilo que ele precisa executar, nada mais além daquilo que ele precisa executar. Se um colaborador interno, por exemplo, da área de suporte, ele vai ser responsável por um atendimento aos usuários finais, ele vai poder resetar senhas de usuários, nada mais do que isso, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Então, é muito importante que a gente faça isso. Esse controle é muito importante, né? Até para a gente poder controlar e minimizar esse risco, tá? E tem um item novo aqui que eu falo, mas eu nunca trouxe ele escrito, tá? Que é assumir uma violação. O que é isso, tá? A gente tem que partir de um princípio diferente agora, de uma visão diferente.
A gente tem que assumir que a qualquer momento pode haver uma brecha de segurança, uma vulnerabilidade. Isso a gente vê os ataques, a gente vê as notícias de ataque zero day, né? Então, a brecha foi descoberta e temos que tratá-la. Isso a gente tem que partir desse princípio. Então, a gente tem que estar sempre preparado para uma nova violação seja divulgada ou seja explorada por algum cenário, né? Então, partindo desse princípio que pode haver uma vulnerabilidade, o que acontece com a nossa mentalidade dentro da segurança de informação? A gente vai monitorar continuamente o nosso sistema, nossos ambientes. Assim, a gente consegue buscar sinais, comportamentos suspeitos, a gente vai ter uma visibilidade maior e poder agir rapidamente para evitar algum tipo de ataque, né? Então, a gente sabe que o ambiente pode surgir uma vulnerabilidade a qualquer momento, pode ser descoberta e pode ser também explorada. Então, partindo desse princípio que a gente assume que uma violação ela pode ocorrer, que um ataque pode ocorrer, a gente fica mais atento, fica mais alerta, buscando esses sinais justamente para tratar com agilidade. Então, falando em Zero Day, mais uma vez, né? Zero Day não é uma tecnologia, não é uma solução de mercado, é uma mudança mesmo de mentalidade. É uma nova forma de pensar a segurança da informação, né? Então, a gente vai usar ferramentas para apoiar a estratégia de Zero Day, com certeza, né? Mas essa abordagem tem que ser muito mais mental, é muito mais a mentalidade, é muito mais a forma de tratar o ambiente do que, de fato, uma tecnologia. Tecnologias, vamos ver várias que podem auxiliar nisso, mas a mentalidade é muito mais importante nesse cenário, tá? Falando um pouquinho aqui da VPN até o ZTNA, né? A gente tem um dos focos desse webinar é falar um pouquinho das mudanças e principalmente de uma solução que é muito próxima do DTNA, então da Microsoft nesse caso, mas a gente vai falar um pouquinho, fazer um overview aqui, né? No modelo tradicional, tenho certeza que aqui praticamente todas as pessoas que estão aqui já usaram uma VPN e sabem o que a gente vai falar aqui realmente pode acontecer e a gente tem muitos relatos disso, tá? Então, quando, por exemplo, um colaborador ele acessa ou conecta no ambiente de VPN, ele basicamente, em um cenário convencional, ele vai ter acesso à rede da empresa, como se ele estivesse fisicamente no escritório. Obviamente, tem alguns controles que podem ser feitos, mas falando numa visão mais ampla, ele vai ter acesso a toda a rede da empresa. Então, isso significa que muitas vezes ele vai ter um acesso a vários sistemas e mesmo aqueles que ele não precisa para trabalhar, não precisa para executar a atividade dele. Então, é uma experiência que costuma trazer esse ambiente para dentro da onde esse colaborador estiver, ou para dentro do próprio escritório, né? Então, a gente tem matriz filial, ou ambiente multi-cloud, ambiente híbrido, enfim, também tem esse mesmo cenário. O que acontece com a VPN? Tá? Minha visão também, e muitas pessoas também concordam comigo, que a VPN ela costuma ter uma experiência não muito legal. Por vezes ela fica lenta, às vezes instável, ela exige uma autenticação extra. Então, muitas vezes o pessoal a equipe de segurança de TI está pensando na segurança e está colocando lá mais uma senha com mais um MFA na VPN. Então, para o usuário, para o colaborador lá na ponta, é mais uma senha que tem que lembrar, é mais um MFA que ele vai controlar. Então, isso já torna um pouco a experiência um pouquinho desagradável. Então, tem muitos controles. É importante, mas para o usuário final, às vezes incomoda um pouquinho. E isso, o risco também, né? Traz um risco bem importante nesse cenário de VPN, que é um cenário de ataque lateral. Então, caso o dispositivo desse colaborador ou esse segmento que está utilizando a VPN é comprometida, a chance de um ataque lateral, que é quando o atacante vai de um ponto a outro até chegar nos servidores que ele entende que tenha dados importantes e possa atacar, é muito mais fácil de acontecer. Tá? Já com ZTNA, ele já muda bastante esse conceito, tá? Então, o acesso ele é mais segmentado, ele já é por identidade, então muitas vezes é vinculado, e eu vou mostrar para vocês como é vinculado aqui, vinculado já ao usuário da pessoa. A pessoa logou com o seu usuário, já conecta automaticamente já no ZTNA,
ele não tem uma senha a mais, ele não tem um MFA a mais para se conectar. Então, isso torna a experiência bem mais amigável para o usuário final. E, claro, né, com o acesso segmentado, a gente consegue criar políticas mais dinâmicas. Então, é muito mais fácil identificar quem é o usuário, de onde ele está acessando, qual dispositivo ele usa e qual que é o risco naquele momento. Então, a gente consegue ter uma dinâmica muito mais fluida dentro do ambiente e muito mais segura para o nosso ambiente, visto que a gente consegue definir até range de porta de acesso. Tem bastante coisa que a gente pode fazer com o ZTNA. Vou falar um pouquinho mais adiante também. Pensando aqui, então, nos benefícios de ZTNA ou de ferramentas compatíveis, né? Então, a segurança aprimorada. Obviamente, aqui, então, a gente vai falar que reduz drasticamente o risco de invasão, porque ele vai eliminar esse acesso amplo à rede, né? Cada usuário vai acessar o servidor que precisa, da forma que precisa, na porta que precisa, com uma credencial autenticada, monitorada e auditada. Então, é muito mais tranquilo de encontrar um pouco mais de segurança e proteção aos dados críticos, tá? Visibilidade granular. Então, né, mais uma vez, eu falei algumas vezes, né, quem acessa, de onde acessa, por que acessa, como está acessando, como é que eu vou auditar isso, como é que eu consigo identificar comportamento suspeito para agir rapidamente. Então, tudo isso eu vou ter na visibilidade, que é bem mais granular. E aqui falando que o nosso usuário feliz, né, então ele tem uma experiência melhor para ele. Então, é um aplicativo, vai ser instalado, autenticado, não precisa conectar a VPN, é menos instável, vamos dizer assim. Ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente, então ele não traz essa instabilidade para o usuário final. Então, o usuário fica muito mais, é muito mais amigável, a experiência do usuário é muito melhor nesse cenário. Então, é muito bacana a gente trabalhar em cima de uma solução com ZTNA ou com uma solução que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês da Microsoft também. Então, aqui falando um pouquinho agora sobre o tema, vou trazer um pouquinho da Microsoft, como que a gente pode ajudar, a Microsoft pode nos ajudar neste processo, tá? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o Global Secure Access da Microsoft, que é uma plataforma dentro do Entra ID, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também. Então, a Microsoft, nesse cenário, ela evoluiu com esse conceito de acesso seguro. Então, isso unifica duas necessidades das empresas: proteger o acesso à internet e aplicações SaaS ou aplicações on-premises também. Então, a gente consegue garantir, ao mesmo tempo, o acesso à internet, o acesso a aplicações SaaS, inclusive Microsoft 365, tem ali as bandeirinhas, né? Tem até AWS, Google, Salesforce, tem uma série de conectores aí que a gente pode analisar também, mas, ao mesmo tempo, ele garante um acesso seguro para aplicações privadas. Não importa qual acesso delas. Web, RDP, SSH, sistema de legados. Eu consigo fazer esse tipo de filtro e de controle também usando as soluções da Microsoft, tá? Então aqui, nessa imagem, a gente resume um pouquinho de como funciona o Global Secure Access da Microsoft. Então aqui na parte superior a gente vai ver os diferentes tipos de recursos e serviços que os usuários precisam acessar hoje. Então, tem ali 365, tem internet, sistemas internos, tem os sistemas de outras nuvens, de outros players. Então, nessa região aqui em cima, né? Vou tentar fazer um. Então, nessa região aqui, a gente vai ver exatamente o que os usuários precisam acessar. Quando a gente vem aqui para o centro desse diagrama, desse desenho, a gente vai ver aqui a solução, né? O coração da solução do Global Secure Access. Então, aqui ele está dividido em duas, que é o Microsoft Entra Internet Access e o Microsoft Entra Private Access. Então, o Internet Access ele vai proteger e controlar acesso à internet e aos aplicativos SaaS, e o Private Access ele vai garantir um acesso seguro, segmentado a aplicações privadas, que vai substituir a VPN tradicional. Em resumo, é o ZTNA que a Microsoft chamou de Private Access, tá? Então a gente vai ver aqui algumas funções que são muito parecidas e a gente vai entender o que difere entre eles as soluções. Então, quando a gente fala nesses dois pilares, então ele está baseado, ele está apoiado
nessa solução mais abrangente, que é o Global Security Access. E aqui na base, né, a gente vê aqui embaixo na base do diagrama, a gente vai ver os elementos fundamentais, né? Então, identidades, endpoints, redes remotas, e tudo isso vai sustentar esses princípios de Zero Trust. Então, a gente vai verificar explicitamente o acesso, a gente vai verificar, vai ter uma auditoria, vai ter uma análise, a gente vai ter o uso do privilégio mínimo, e a gente vai assumir que pode haver uma violação em algum momento. Então, a gente vai monitorar e vai responder isso ativamente. Então, é muito bacana essa abordagem que é feita aqui pelo Global Secure da Microsoft. Vou trazer aqui um pouquinho sobre o Security Service Edge, né, o SSE. Então, essa imagem também vai ilustrar um pouquinho o que a gente vai mostrar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa solução. Então, a gente vai ver aqui, lado esquerdo, vamos imaginar aqui que é o colaborador em qualquer lugar do mundo, usando a plataforma que precisa para acessar os dados. Então, usando Windows, Mac, Linux, celular, tablet, não importa o que ele vai usar para conectar no nosso ambiente. Então, a gente vai vir aqui para essa área aqui que vai ter o Conditional Access, vai ter o Continuous Access Evaluation também, que é uma análise de pacote para validar o acesso. E ele vai já avançando aqui pelos túneis da Microsoft, usando backbones e usando os links da Microsoft, da rede global da Microsoft para poder proteger isso. E aqui a gente vai ver onde que ele vai chegar. Então, on-premises, SaaS Websites, 365 e algumas soluções de IaaS, PaaS, Data Center e terceiras também. Falar um pouquinho agora sobre o Private Access, que é o primeiro assunto. Então, vou usar bastante imagem aqui para ilustrar. Depois a gente vai ver uma demo também sobre isso. Mas, basicamente, aqui a gente vai observar de novo aqui, né, os pilares que nós temos de fundamento, os princípios fundamentais do Zero Trust. Então, a gente vai estar aqui com eles sempre apoiando, na verdade, as soluções. Aqui a gente vai ter os elementos, que é as identidades, vai ter o security, o Private Access, ele vai trabalhar exatamente com identidade, autenticação, acessos, validações. E quando a gente fala aqui nos túneis, por exemplo, tem aqui túneis dedicados, ele conecta nessa rede privada da Microsoft e ela vai fazer o tratamento e a intermediação dos acessos. Então, aqui, web, RDP, Samba, FTP, RP, impressoras, a gente consegue fazer um controle bem abrangente e bem cauteloso dos dados que é passado entre os endpoints ali, entre os pontos de acesso, tá? Então, é muito legal porque a gente consegue ter N soluções e ele vai fazer um tratamento muito criterioso. Então, não importa se o usuário está em qualquer lugar do mundo, ele vai acessar o que precisa, usando as políticas, usando uma rede global, isso é muito importante, e, claro, com túneis dedicados para isso. Então, vai ter toda a parte de acesso condicional, vai ter aqui uma avaliação dos pacotes e vai ter esse controle dentro do acesso desse colaborador ou passar um determinado serviço. Os principais recursos do Private Access, então, ele foi desenhado para ser flexível, escalável e fácil de operar em qualquer cenário. O funcionamento dele é baseado em conectores, são agentezinhos, tá no roadmap para vir já essa conexão já nativa nas versões do Windows, ainda não está, precisa de um agentezinho, mas está no roadmap já. Então, ele pode ser instalado em qualquer ambiente, em data center local, servidor em nuvem, filial remota, não importa onde a gente vai instalar. E esses conectores que vão criar esses túneis seguros entre os usuários e as aplicações, não importa onde elas estejam. O diferencial dessa solução é que a gente consegue agrupar os conectores por clusters. Então, a gente conecta, a gente forma grupos de conectores para segmentar ainda mais os acessos, ou segmentar permissionamento, ou até mesmo alta disponibilidade. Caso um conector falhe, né, de uma determinada servidor ou serviço, tem um outro conector ao lado que consegue fazer a comunicação. Então, não torna indisponível um acesso por conta de uma falha num dos agentes, tá? Então, é muito bacana também.
Um ponto importante disso, né, e que a gente fala em escalabilidade, disponibilidade, mas, né, o ponto importante é que ele suporta múltiplos protocolos e aplicações. Então, a gente vai ter, ele não vai se limitar a aplicações web, né? Ele vai ter acesso a qualquer protocolo, qualquer porta que a gente consiga criar uma regrinha lá para fazer o acesso, né? Até impressoras, né? E multi-cloud também é um cenário que a gente consegue usar bastante isso, tá? Eu vou trazer aqui uma demonstração de como que ele funciona. Pessoal, eu gravei um vídeo para ilustrar aqui, porque a configuração do ambiente ele demora um pouquinho, então eu trago um vídeo e vou explicando o que está ocorrendo no vídeo para a gente poder tratar isso e conversar com você sobre a solução em si. Então, esse é um vídeo, tá, que ele vai falar um pouquinho da configuração básica, que eu vou mostrar alguns elementos de configuração. A gente já vai tratar isso. Então, aqui, esse aqui é a dashboard. Ele é vinculado com o Entra ID, então, por isso que ele está aqui já com o Entra ID na tela. Então, ele está vinculado com o Entra ID. Eu vou dar um play aqui. Então, no ambiente, quem tem o Entra ID já pode dar uma olhadinha. É só procurar na opção ali em Global Secure Access e aí a gente vai ter todas as opções. Então, vai ter aplicativos, conectores, segurança, monitoramento, configurações. A gente vai aqui em Enterprise Applications, por exemplo, eu crio os meus endpoints, eu crio meus servidores que vão ter acesso ou que vão ser permitido acesso a eles. Nesse caso é um AD, então eu crio ele, deixo ele publicado e crio regras de tráfego, tá? Então aqui eu tenho os perfis, então tem Microsoft Traffic, Private Access, Internet Profile, Access Profile. Vou falar um pouquinho sobre o Private Access, que é o assunto que eu comentei agora. Então a gente vai criar grupos, aqui é o cluster que eu comentei. Eu posso colocar mais de um servidor aqui com um acesso determinado. Então aqui eu vou ter os acessos, as permissões, quem vai poder acessar e quais protocolos e portas eu consigo acessar. Então, abrindo aqui, eu tenho o IP, eu vou liberar ele por IP, porta, protocolo, e eu posso limitar bastante isso, tá? Então, quando a gente clica aqui em outras opções, eu consigo definir IP, SQDN, range de IP ou um IP para IP, um IP único, né? Defino isso, defino portas, defino protocolo. Nesse caso aqui eu liberei da 0 até a última porta disponível para poder fazer esse laboratório aqui e demonstrar como que vai funcionar o ambiente. Perfeito? Vamos partir aqui para o próximo vídeo. Eu vou mostrar no próximo videozinho como que se comporta isso na estação do usuário. Nessa demonstração, eu tenho aqui um Windows Desktop, Windows 11, com um agente instalado, e eu vou mostrar como que eu me comunico, mesmo estando em redes isoladas, separadas fisicamente. Então, se vocês observaram no vídeo, no demo anterior, o range de IP do meu servidor é, se não me engano, 10.10.1/24, né? 10.10.1.100. Essa máquina aqui está em outro range de IP e eu vou acessar ela automaticamente usando IP privado lá da outra ponta. Tá? Deixa eu só dar um play aqui no vídeo. Então aqui eu estou dentro da minha máquina, eu tenho um agentezinho que eu comentei com vocês, que é este carinha aí, então é o Global Secure Access. Eu consigo ver as conexões, então eu autentico automaticamente com o meu usuário lá do Entra ID. Então eu recebo todas as políticas que eu aplico no Entra ID, ele recebe aqui, então seja de internet, de acesso, de Microsoft 365, eu recebo nesse aplicativo. E aqui eu vou só demonstrar aqui que eu estou usando uma rede totalmente diferente da rede que eu estou, meus servidores que estão em nuvem, e eu vou fazer um acesso via RDP, que é uma porta que está liberada lá na minha regra, para o servidor automaticamente, sem fechar a VPN, sem fazer nenhum tipo de controle adicional. Tá? Isso é nativo já para o nativo, né? É automático para o usuário final. Eu consigo fazer o acesso, autenticação no meu servidor lá na nuvem, tendo outro range de IP, inclusive, outra rede, ambientes totalmente isolados, e eu consigo autenticar no meu servidor que está em outro ambiente. Então, como eu comentei lá no comecinho, né, esse ambiente pode ser um ambiente híbrido, pode ser um ambiente de matriz filial, pode ser um ambiente de trabalho remoto. Então, traz muita facilidade, flexibilidade para a administração do ambiente como um todo.
né? Então, isso é muito bacana, trazer isso para o nosso ambiente e trazer essa segurança, né? Que vai ser 100% auditado, controlado, monitorado, de fácil acesso para o usuário final, de fácil gestão disso também. Então, é bem bacana ter essa solução aqui, seja ela o Private Access ou qualquer outra solução que faça esse formato também, né, que é de controle baseado em identidade e regras. Vou falar um pouquinho agora, a gente vai falar um pouquinho agora do outro tema, que a gente vai falar sobre o Entra Internet Access. Os desenhos parecem muito iguais, são muito parecidos, né? Mas o destino final, a usabilidade final é um pouquinho diferente. Né? Aqui a gente fala também, ele vira um Security Web Gateway, né? Eu vou ter um Web Filter baseado dentro do meu Entra ID, com regras de Conditional Access, com, com sensores de conformidade de máquina. Então, eu consigo criar um sensor aqui, por exemplo, que se a máquina não tiver com o endpoint instalado, ela não vai navegar para lugar nenhum. Eu consigo chegar nesse nível de controle, tá? Então, mais uma vez aqui na lateral, a gente tem aqui os usuários em qualquer lugar, né, entidades, endpoints e redes remotas. Ele vai passar pelos mesmos controles, pela mesma rede global de comunicação da Microsoft. E ele vai estar apoiado aqui no Internet Access. Então, os mesmos túneis, e eu vou chegar na internet. Então, tem aqui aplicações, 365, por exemplo, uma delas, ou qualquer outra aplicação de internet. Então, aqui ele dá alguns exemplos aqui de rede social, YouTube, LinkedIn, enfim, mas é qualquer acesso. Então, eu consigo ter muita granularidade nisso e consigo fazer um web filter bem legal baseado nesse cenário. Essa função realmente ela é mais voltada para o usuário que trabalha remoto, mas ele funciona muito bem, tá? Então, os principais recursos aqui que a gente vai ter e quais são os diferenciais deles, né? Então, a gente vai ter aqui uma filtragem de conteúdo e bloqueio de sites maliciosos. Então, eu consigo criar categorias e trabalhar com categorias já criadas pela própria Microsoft, nesse caso. Então, redes sociais, jogos, sites de risco. Posso criar domínios, uma lista de domínios aceitos, né? Whitelist, blacklist. Então, consigo restringir downloads de arquivos potencialmente perigosos. Consigo fazer uma série de regras, né? Eu consigo usar, isso está em preview ainda, mas a inteligência artificial, nesse caso, contra ameaças e inspeção de TLS. Então, é uma solução que ela vai fazer uma análise em tempo real e vai fazer essa inspeção, esse controle para a gente também. Políticas de acesso condicional. Então, a gente já falou bastante em acesso condicional em outros webinars, né? Então, o Entra ID, o Conditional Access deles, eu consigo criar uma porção de regras baseada em comportamento, em localização, em risco de usuário, risco de equipamento. Eu consigo criar uma série de controles para liberar ou bloquear acessos. Então, eu estou vinculando toda essa tecnologia que é de autenticação para um acesso, seja no ambiente corporativo, no meu ambiente de servidores, no meu serviços críticos e, inclusive, para acesso à internet. Então, isso também é bem interessante. E, claro, né, uma integração nativa com o CIEM e logs detalhados. Tá? Então, eu consigo muito fácil eu plugar essa solução num Sentinel da Microsoft ou em qualquer outro, né, CIEM que a gente possa utilizar. É muito fácil de plugar isso nas plataformas e, claro, né, consigo facilitar auditoria, compliance, resposta a incidentes, investigação forense. Então, a gente garante uma visibilidade, uma rastreabilidade bem abrangente aí do ambiente que a gente está fazendo nossa gestão da segurança. Então, esse é um dos pontos que eu acho bem bacana, os recursos bacanas e diferenciais da solução. Mais uma demonstração aqui de como funciona a parte de web agora. Aqui, então, pessoal, vou mostrar, estou naquela mesma tela de traffic forwarding, né? Mas vou focar bastante agora na solução de
e Internet Access Profile, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que acontece. Então, eu tenho aqui, eu consigo criar regras, perfis e vincular com acesso condicional. Então, eu vou ver aqui, a primeira coisa que eu vou mostrar é o Internet Access Policy, então eu vou criar políticas de acesso. Fiz alguns testes aqui, eu consigo ter políticas customizadas, as padrões, vai liberar aqui acessos mais seguros, então já tem uma lista de IPs seguros da Microsoft, já deixa aqui prontinho para a gente. Então, eu tenho essa facilidade também. Isso aqui são alguns perfis de acesso à internet. Então, dentro dele, eu consigo validar, dentro de perfis de segurança, eu vou criar aqui um perfil de acesso à internet, por exemplo, e aqui eu vou elencar regras. Assim como num Firewall, num WebFilter, eu crio regras para que os usuários que estão nesse grupo obedeçam elas, né, ou sejam impactados por elas ou não. Criei algumas aqui de bloqueio, por exemplo, de rede social, e ele vai mostrar aqui as regras pré-categorizadas, tá? Então, eu tenho como criar e usar URLs ou categorias de bloqueio ou liberação. Então, tem vários tipos de bloqueio. Então, tem rede social, tem streaming, tem saúde, enfim, todas essas categorias que a gente já vê bastante nos firewalls e nos produtos de proteção também, tinha bastante disso. Consigo também filtrar por URL específica, por FQDN específico, e eu também consigo trabalhar bastante em cima desse cenário. Passando aqui mais um vídeo para frente. Eu tenho, então, o Conditional Access, tá? Como é que eu vou mostrar isso no condicional, tá? Aqui a política, eu crio as políticas de acesso condicional, o GSA, Global Security Access, e eu vou validar elas aqui por usuário específico. Eu consigo, o alvo do meu recurso, tem alguns alvos aqui, eu vou escolher o Global Secure Access, então eu tenho o recurso já criado, posso filtrar por redes conhecidas ou protegidas, ou redes de geolocalização, as condições de controle, então vou colocar aqui, nesse caso eu criei a regra para qualquer device, então qualquer device que estiver usando vai aplicar essa regra, e claro, lá embaixo, as sessões, eu vou definir que é da plataforma de Global Secure Access e vou criar o perfil aqui do usuário também. Então, eu vinculo um usuário ou um grupo de usuários a um perfil de acesso à internet. Isso vai me permitir que os usuários tenham acesso somente ao que eles realmente, de fato, precisam, tá? Eu tenho mais um exemplo, acho que está mais aqui para o finalzinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui. Então aqui eu vou mostrar de novo o aplicativo, né, dentro da estação de trabalho do usuário. Eu consigo nele visualizar as regras, eu consigo fazer uma checagem de saúde. Então ele faz uma série de cheques aqui para validar se o agente está atendendo as regras ou não, ou se precisa fazer alguma manutenção em cima disso. E eu consigo ver também as regras que se aplicam ao meu endpoint. Então, conforme eu altero lá na plataforma no Entra ID, ele vai replicando para cá e vai mostrando para o usuário final. Isso aqui é muito mais o analista que vai cuidar disso. O usuário final não vai chegar nesse nível, mas é importante a gente ver que regra está aplicando em cada estação, tá? E aí eu faço um teste também de acesso à internet nos sites bloqueados. Vamos ver. Bom, a rede social está bloqueado lá no controle que a gente fez, ele não vai acessar, ele vai dar o erro. Tenta acessar o YouTube. Né? O YouTube ele vai abrir, porém ele vai dar a mensagem de offline. Então eu não consigo localizar nada, eu consigo fazer uma busca, eu não consigo utilizar ele de forma alguma, porque eu bloqueei ele por URL e não por categoria, tá? E eu bloqueei também o site da Supreme para validar aqui que realmente ele não vai abrir. Dois cenários. Vou testar também em outro navegador para garantir que realmente é a nível de máquina, não é a nível de navegador. Tinha há um tempo atrás que era um plugin do Edge que fazia esse controle, mas aqui a gente vai ver que também usando outro navegador como o Google Chrome, também as regras se aplicam, tá? Então,
ela é baseada no acesso na máquina e não ao navegador específico, tá? Em alguns cenários ele vai mostrar essa página também, né, de você não pode acessar o destino e vai dar ali um motivo para isso, tá? Então ele vai abrir o motivo, a categoria, se foi bloqueado, o que está acontecendo. Bom, pessoal, então, para não me estender demais, mais uma vez eu falo aqui sobre a comunidade de Guardiões Digitais. Quem não tiver, quem chegou até aqui e ainda não se inscreveu na comunidade, por favor, acessem aqui o link, se cadastrem na comunidade, entrem lá com a gente. A gente vai ter muita novidade lá, a gente leva esses insights lá para dentro da comunidade, a gente troca muita informação lá, é bem bacana, tá? Eu agradeço a todos que estiveram aqui vendo com a gente esse webinar hoje. E, mais uma vez, está aqui o link para quem não acessou ainda. É uma boa sugestão para vocês interagirem com a gente também e ter bastante novidade lá. Beleza, pessoal? Agradeço a todos. Vou encerrar o webinar por aqui hoje. Aguardamos vocês nos próximos webinars, nas próximas semanas. E semana que vem, lembrando, né, que a gente vai ter um novo encontro presencial dos Guardiões lá em Porto Alegre. Quem tiver nesse webinar e tiver semana que vem lá, a gente bate um papo presencial também. Parar de compartilhar minha tela aqui. Mas, pessoal, então, agradeço a todos. Encerrando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.